Olá, nas aulas anteriores a gente estudou a semântica Big Step de expressões aritméticas com variáveis e expressões booleanas. Bom, o nosso próximo passo é começar a estudar uma linguagem, a semântica operacional Big Step de uma linguagem de verdade, né? Então a gente começa olhando para as linguagens imperativas. Na aula de hoje a gente vai começar a construir a semântica de uma linguagem imperativa simples. Vamos dar uma olhada nisso. Então a primeira coisa é o que é uma linguagem imperativa, né? Uma linguagem imperativa ela fornece abstrações que são muito ligadas à arquitetura do computador. As principais abstrações que as linguagens operativas imperativas fornecem são variáveis, né, que representam posições de memória, e a ideia da atribuição que permite mudar o conteúdo de uma posição de memória. Além disso, o que mais a gente encontra em linguagens imperativas? Linguagens imperativas elas costumam ter sequências de comandos, né, que vão sendo executados como uma linha de execução, como uma única thread, né, que contém ali uma sequência de comandos e vão sendo executados um depois do outro. Linguagens imperativas também possuem construções de controle, como por exemplo ifs, e iterações, como por exemplo loops, né? Eu falei que a linguagem imperativa ela tem abstrações muito ligadas à arquitetura, à memória, né? Ela é uma parte importante da arquitetura de von Neumann. E, obviamente, o significado de um programa imperativo, então, ele tem a ver com o conteúdo da memória. O que é meio parecido com o que a gente fez lá com as expressões aritméticas que envolviam memória. Bom, agora, antes a gente tinha variáveis, né, que o significado das variáveis era o conteúdo delas na memória, e agora a gente tem também atribuições que vão poder mudar o conteúdo da memória. Então, o significado de um programa imperativo ele é muito relacionado com o conteúdo da memória. Lembrando, então, vamos trazer a conversa sobre a memória. Lembrando, nas expressões aritméticas com variáveis, a gente já estava trabalhando com a ideia de memória, né? Então, vamos relembrar um pouco isso. Então, a memória ela era representada por uma relação, né, entre variáveis e números, né? A memória geralmente a gente chamava de sigma, né? E, bom, essa relação aqui, na verdade, ela gera então um conjunto de tuplas. A gente representa a memória sigma por um conjunto de tuplas, onde cada tupla contém o nome de uma variável e o conteúdo dessa variável. Então esse sigma aqui é um exemplo de memória, no qual o x contém 10, o y contém 20 e o z contém 30. A gente viu também que a memória ela tem que ser uma relação funcional, ou seja, para essas tuplas aqui, eu nunca posso repetir o primeiro elemento dessas tuplas, ou seja, eu não posso ter aqui dentro, né, o x contendo dois valores diferentes. Para cada variável eu só vou ter uma entrada nesse conjunto. Esse tipo de relação a gente chama então de relação funcional e permite que a gente enxergue essa relação como sendo uma função que recebe uma variável, no caso do sigma, né? Uma função que recebe uma variável como entrada e me devolve na saída um número natural que é o conteúdo dessa variável. Então, por exemplo, se a gente tem esse sigma aqui, né, com o x contendo 10, o y contendo 20 e o z contendo 30, eu posso usar essa notação aqui para saber o conteúdo de cada uma das variáveis, né? Então, para essa memória aqui, se eu aplicar o sigma ao x, o resultado é 10, que é o conteúdo de x na memória. Se eu aplicar o sigma ao y, o resultado é 20. E se eu aplicar o sigma ao z, o resultado é 30, tudo conforme o que a gente tem nessa memória sigma. Bom, quando a gente começa a trabalhar com atribuições, né, numa linguagem imperativa, o objetivo então é modificar o conteúdo da memória. A gente vai usar essa notação aqui, ó, para representar uma nova memória sigma, na qual o x contém 3 e todos os outros elementos são iguais ao sigma. Por exemplo,
se eu tenho aquela mesma memória, né, aquela mesma memória sigma que eu mostrei antes, com o x contendo 10, o y contendo 20 e o z contendo 30, essa operação aqui significa essa memória aqui, né? Ou seja, o x agora contém 19 ao invés de conter 10 e todas as outras variáveis são iguais à memória sigma. Então, é importante ressaltar que essa operação aqui, ela significa esse conjunto aqui, né? Então, essa operação, ela não faz uma modificação na memória sigma. A gente pode enxergar como se essa operação aqui gerasse um novo conjunto, né? A gente não faz updates em conjuntos, a gente cria novos conjuntos com os valores que a gente quer. E isso é uma coisa interessante porque a gente está modelando aqui a memória usando conjuntos, né? E o conjunto a gente não faz um update, o conjunto a gente pode gerar novos conjuntos. E para gerar um novo, para fazer então um update na memória, a gente vai usar essa operação aqui, que ela gera um novo conjunto com a modificação que fica, com a modificação que eu passo como parâmetro, certo? Então, a linguagem imperativa que a gente vai estudar, a gente vai começar a estudar essa pequena linguagem imperativa que está aqui, né? A linguagem de comando C. Um comando pode ser o comando skip. O comando skip é um comandinho bem simples, que a gente vai colocar aqui. É um comando que não faz nada, né? Mas a gente vai usar ele para construir programas. Um outro comando importante que a gente vai ter é a atribuição, né? X recebe uma expressão qualquer, onde essa expressão E é qualquer uma daquelas expressões aritméticas com variáveis que a gente estudou antes. Então a gente tem o skip, a gente tem a atribuição e a gente tem a sequência de comandos que é marcada pelo ponto e vírgula, né? Notem que um comando C ele pode ser uma sequência de Cs, né? Notem que isso aqui é uma definição indutiva, essa sequência de comandos eu posso ir expandindo não só para 2 comandos, mas para quantos comandos eu quiser. Então aqui eu tenho alguns exemplos de programas escritos nessa linguagem, né? X recebe 2 mais 3, esse é um programa correto, né? Porque isso é uma atribuição que faz o update de uma variável com a expressão 2 mais 3. 2 mais 3 é uma expressão aritmética que se encaixa nas expressões aritméticas que a gente estudou antes, né? Então aqui eu tenho uma sequência de comandos, que são 3 atribuições, e as 3 atribuições, a expressão é uma variável, né? Então é temp recebe x, x recebe y recebe temp, e esse é um programa também válido nessa linguagem de comandos. Skip seguido de skip também é uma sequência de 2 skips. E aqui no último exemplo eu tenho uma mistura das coisas todas, né? Uma sequência de comandos, cujo primeiro comando é uma atribuição, que atribui uma expressão 4 mais 5 para a variável x. O segundo comando ele é o skip, né? E o terceiro comando é uma atribuição que atribui o valor 4 à variável y. Então esses são exemplos de programas válidos nessa linguagem cuja sintaxe BNF está aqui em cima. Uma coisa importante de se observar a respeito da sequência de comandos, né? Se a gente olha a sequência de comandos aqui na gramática, né? Ela é como se fosse um operador, né? Um operador ponto e vírgula que recebe 2 comandos, mas isso é indutivo, né? Esses Cs aqui, eles podem ser quaisquer comandos, inclusive outras sequências de comandos, né? É uma definição indutiva que me permite ter uma sequência de comandos com 2 ou mais comandos. Como a gente vai ter vários comandos nessa sequência, é importante entender a associatividade, né, da sequência de comandos. A associatividade da sequência de a sequência de comandos é associativa para a direita. Então, por exemplo, se eu tenho 3 comandos desse tipo aqui, né, na verdade a expressão que eu tenho é essa aqui, né, é a sequência de comandos cujo primeiro comando é o x recebe 4,
E o segundo comando é a sequência de comandos na qual o y recebe 5 e o z recebe 10. Só para dar uma olhada nisso, né, vamos montar aqui rapidinho como ficaria a árvore sintática abstrata, a AST, dessa sequência de comandos aqui, né? Como a gente viu, né, a gente olhando para isso aqui, a gente consegue enxergar que isso aqui é uma sequência de comandos. Como a sequência de comandos é associativa para a direita, né, a sequência de comandos que eu tenho é essa aqui com esses parênteses. A gente olhando a sequência de comandos na sintaxe, a gente vê que ela é um operador, né? Então, para montar a árvore sintática abstrata, a gente começa com uma sequência de comandos, correto? Começa com um ponto e vírgula, que é um operador. Na esquerda, o que a gente tem? A gente tem essa atribuição aqui, né? A gente tem a atribuição do x que recebe o 4. Na direita, né, o segundo argumento dessa sequência de comandos é essa sequência de comandos que está aqui, correto? Então agora eu tenho uma sequência de comandos, cujo primeiro comando é uma atribuição do y com 5, e o segundo elemento dessa sequência aqui é uma atribuição do z com 10. Então, lembrando, quando a gente tiver uma árvore de derivação lá com a sequência de comandos, a gente sabe que a sequência de comandos é associativa para a direita. Então, vamos começar a olhar a semântica big step das expressões aritméticas, né? Então, a sequência... como agora, para avaliar um programa imperativo, né, eu sempre vou precisar da memória. Então agora a função semântica ela vai receber como entrada, assim como as expressões aritméticas com variáveis, né, ela vai receber como entrada um comando, uma sequência de comandos e uma memória. E vai avaliar esse programa basicamente para uma nova memória, né? Então, só para olhar um exemplo, supondo que eu tenha aqui a memória sigma, onde o x contém 0 e o y contém 0. Agora, a minha função semântica, ela vai receber, então, como entrada uma tupla, cujo primeiro argumento aqui é uma sequência de comandos, né? E o segundo elemento dessa tupla é uma memória sigma. A função semântica ela vai avaliar, então, esse programa e o resultado sempre vai ser skip. Eu vou retornar sempre skip indicando que um comando terminou de executar, ou seja, todo comando que termina de executar ele retorna skip como resposta. E, obviamente, quando eu executar esse programa que está aqui, vão ocorrer modificações na minha memória, né? São duas atribuições. Então, sempre que eu executar comandos, provavelmente eu vou ter uma nova memória como resposta, né? Para esse caso, a memória resultante é essa aqui, porque eu fiz duas, o x começava com 0 e o y começava com 0, eu fiz a atribuição do x recebe 2 e o y recebe 4, então obviamente a resposta, a memória resultante, o x vai conter 2 e o y vai conter 4. Então a minha função semântica, ela recebe como entrada um comando ou uma sequência de comandos e uma memória e me devolve na saída sempre skip e provavelmente uma nova memória. Então, dessa forma, né, a função semântica ela recebe como entrada um comando qualquer, né, C. Lembrando, um comando ele pode ser ou skip, ou uma atribuição, ou uma sequência de quaisquer outros comandos. E vai me devolver como resposta, a função semântica vai me devolver uma nova tupla, né, onde o primeiro comando é skip, e na saída provavelmente eu vou ter uma memória diferente, já que eu executei o meu programa imperativo, e o programa imperativo provavelmente vai modificar a memória através de atribuições, a saída da função semântica provavelmente vai ser uma memória diferente da memória que entrou. E lembrando, né, que as memórias são funções, né, que recebem como entrada variáveis e me devolvem na saída o conteúdo dessas variáveis.
Então, finalmente, vamos dar uma olhada nas regras da semântica para essa pequena linguagem imperativa que está aqui, né? Então, a linguagem, lembrando, ela tem o skip, que é um comando que não faz nada, ela tem uma atribuição que modifica o conteúdo da variável x, né? da variável que está sendo passada para atribuição, e a gente tem também sequência de comandos. Lembrando, então, quando a gente dá a semântica big step de uma linguagem, a gente tem pelo menos uma regrinha para cada um desses casos sintáticos aqui. Então vamos olhar a regra do skip, né? Se a minha função semântica receber como entrada skip sigma, bom, skip eu falei para vocês que é um comando bem simples, que não faz nada, né? Então, se o comando skip não faz nada, eu vou retornar skip sigma, vou retornar skip, porque todo comando sempre retorna skip, conforme eu falei antes, indicando que ele terminou sua execução, e vou devolver a mesma memória que entrou, por quê? Porque o comando skip não faz nenhuma modificação na memória. Então, a regra skip é um axioma, né? Se a função semântica receber skip sigma, ela vai devolver skip sigma como resposta. A atribuição, né? O que faz a atribuição? Se a minha função semântica receber uma atribuição, o que faz a atribuição? A atribuição ela precisa avaliar essa expressão que está sendo atribuída e modificar a memória, né? Para que essa variável aqui contenha o resultado da avaliação dessa expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui a expressão aritmética e vou avaliar ela usando lá a semântica das expressões aritméticas com variáveis. A gente sabe que se eu avaliar uma expressão aritmética com variável em uma memória sigma, o resultado é um número. Bom, depois que eu tenho esse número, o que eu tenho que fazer? Eu preciso modificar a memória para que a variável que estava aqui, né, contenha o resultado da avaliação da expressão. Então eu retorno skip, porque todo comando quando termina de avaliar retorna skip. E o que eu vou retornar aqui é uma nova memória, né? Uma memória igual ao sigma anterior, porém com x contendo n. Notem que aqui eu estou usando aquela operação que a gente viu antes para criar uma nova memória. Então o que faz a atribuição? Quando eu tenho a atribuição de uma expressão a uma variável, eu avalio essa expressão até encontrar um número e depois modifico a memória para que a variável aponte para o seu novo conteúdo, que é o resultado da avaliação da expressão. O próximo comando agora é a sequência de comandos, né? Se a minha função semântica receber como entrada uma sequência de comandos C1, C2, o que eu vou fazer? Eu vou subir o primeiro comando e vou avaliar ele na memória de entrada, né? O que isso vai me resultar? Isso vai me resultar em um skip, porque todo comando retorna skip quando termina de avaliar, e isso possivelmente vai me retornar uma nova memória que eu vou chamar de sigma linha. O que eu tenho que fazer agora na sequência de comandos? Eu tenho que continuar avaliando os próximos comandos da minha sequência. Os próximos comandos da minha sequência, como ela é associativa para a direita, vão estar em C2, né? Que estava aqui embaixo. Agora a jogada aqui é que o C2 precisa ser avaliado em sigma linha, que é a memória que saiu da avaliação do primeiro comando. Bom, se eu avaliar C2 em sigma linha, o resultado vai ser skip, porque todo comando retorna skip quando termina de avaliar. E o resultado provavelmente vai ser uma nova memória, que eu chamei de sigma linha, né? Porque, bom, provavelmente aqueles comandos vão ter atribuições e eu vou ter uma nova memória. E o resultado da avaliação da sequência de comandos, então é skip, porque todo comando retorna skip quando termina de avaliar, e a memória resultante é a que saiu aqui da avaliação do C2, né? Então é essa memória que eu retorno aqui.
Só lembrando, né, essas expressões aritméticas, as expressões aritméticas aparecem aqui na atribuição, né? E de regras para as expressões aritméticas, a gente vai usar as mesmas regras que a gente viu anteriormente, né? Então, uma expressão aritmética pode ser um número, uma variável, a soma de duas expressões aritméticas ou a multiplicação de duas expressões aritméticas. E a gente vai usar aquelas mesmas regrinhas do vídeo de expressões aritméticas com variáveis, tá? São exatamente iguais às regras que a gente vai usar para avaliar as expressões aritméticas. Então vamos dar uma olhada num programinha aqui, construir uma árvore de derivação, né, para um programinha imperativo. Então, o que eu quero construir a árvore para esse programa aqui, ó? X recebe 10 e Y recebe X mais Y. Isso começa a executar numa memória sigma. Aqui em cima eu coloquei o que é a memória sigma. É uma memória que X contém 0 e Y contém 5. E eu quero construir uma árvore de derivação que prove que essa entrada aqui para minha função semântica vai gerar essa saída aqui. A saída é skip sigma f, né? É óbvio que vai gerar skip, porque todo o comando, quando termina de avaliar, ele gera skip. E sigma f, vamos olhar aqui, né? O x contém 10 e y contém 15. Tá correto isso, né? Porque a gente tem uma atribuição aqui do x recebe 10, e daí depois a gente está fazendo 10 mais 5, o y contém 5, está atribuindo ao y, então a memória de saída tem que ser algo equivalente a esse sigma f. Bom, olhando aqui para essa árvore, a gente consegue enxergar que olhando para a entrada, para a função semântica, a gente consegue observar que isso é uma sequência de comandos. Então a gente tem que aplicar aqui a regra sec. O que a regra sec me diz? Sobe primeiro o primeiro comando da sequência, né? O primeiro comando da sequência é x recebe 10. Se a gente olha para o x recebe 10, a gente consegue observar que isso é uma atribuição e a gente tem que aplicar a regra da atribuição. Aplicando a regra da atribuição, lembrando, né? A atribuição ela me manda subir a expressão e avaliar essa expressão. Essa expressão é um número, né? Um número, a gente sabe que um número 10 em sigma avalia para o próprio 10 por causa da regra num, correto? E como eu tinha uma atribuição, eu tenho que retornar skip e tenho que retornar uma nova memória, né, igual ao sigma, porém com o x contendo 10. Essa memória eu chamei de sigma linha aqui, ó. Sigma linha eu defini, para não colocar toda essa expressão aqui embaixo, né, eu defini um sigma linha que significa o mesmo sigma com o x contendo 10. Bom, notem que agora a gente terminou esse ramo aqui, a gente segue agora avaliando o segundo comando da minha sequência de comandos. Então eu subi, o y recebe x mais y, e agora eu preciso avaliar esse comando no sigma linha que veio daqui do lado, né? Então isso é uma atribuição, então eu vou subir a expressão da atribuição. A expressão da atribuição é uma soma do x com y. Então, obviamente, aqui eu tenho que aplicar a regra da soma, né? A regra da soma, então, me manda subir o x. O x, a gente sabe que o x, nesse caso, eu estou avaliando o x em sigma linha, né? No sigma linha, o x contém 10. Então, pela regra da variável, aquilo ali vai avaliar, né, para 10. E agora eu preciso avaliar o segundo argumento da minha soma, que é o y, então eu subo para cá o y. Aqui eu também vou aplicar a regra da variável, que vai me avaliar o y para 5. Como era uma soma, eu somo 10 com 5 e retorno o 15 aqui, né? E agora, como era a expressão da atribuição avaliou para 15, então agora eu preciso modificar o y, né? Modificar a memória sigma linha para que o y contenha 5, né? No sigma linha, lembrando, o x já continha 10.
Se eu modificar agora o sigma' para o y com T15, eu vou obter exatamente essa memória que está aqui, então eu já posso usar o YF aqui, e notando que a sequência de comandos me manda retornar esse sigma f, que é f que saiu daqui, retornar ele aqui, e bate então com a resposta que eu queria na minha prova. Eu coloquei também, agora depois desse vídeo eu coloquei também um outro exemplo um pouco maior ali no Moodle para vocês darem uma olhada. É um exemplo que contém uma sequência de comandos com 3 comandos, certo? Então deem uma olhada nesse exemplo também. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, até mais e um abraço.